Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Giovanni e hoje eu vou trazer um tema solicitado por uma amiga minha, falando sobre obesidade. Quais são os benefícios, se é que há benefícios nisso, né? Quais são os malefícios e por que que ela existe, como é que ela funciona e como é que você pode fazer para vencer isso. Então, antes de começar o assunto aí com vocês, vou fazer uma publi rapidinha, vim falar com vocês sobre a Ibis Studio. A Ibis Studio é uma empresa de marketing digital localizada aqui em São Paulo, onde eu estou falando aqui com vocês nesse estúdio. E eles têm a possibilidade de fazer locação do estúdio para criar o seu próprio podcast ou editar os vídeos que você preferir. E também outros serviços de marketing digital que a Ibis Studio oferece. A Ibis hoje ofereceu espaço para eu justamente poder estar gravando esse vídeo para vocês. Quero agradecer a Ibis Studio por me ajudar aí nessa parte, por ceder o espaço, microfones, iluminação, câmeras e toda a infraestrutura necessária para poder estar realizando esse bate-papo com vocês. Beleza? Ibizi, obrigado, né? Não se esqueçam de seguir a Ibizi nas redes sociais. @IbiziOficial, @IbiziWare, @IbiziStudio e sei lá mais quantas aí que deve ter. Uh, sobre o tema de obesidade, acho bom a gente falar a questão da obesidade, porque há muitos anos pra cá, né, isso é algo bem recente, o pessoal vem tratando a obesidade como algo bom, algo feliz, algo gostoso. Principalmente aqueles blogueiros fitness famosos, eles vêm vendendo isso como se aceite do jeito que você é. Se você tá acima do peso, não ligue pro que os outros falam, é importante é você ser feliz, né? Ou aquelas pessoas que vêm, né, elas pesam 250 quilos e vêm com aqueles exames, olha, os meus exames estão tudo em dia, então eu não tenho nada, eu tô bem, eu tô feliz. Mas às vezes não consegue amarrar um sapato. Então isso complica muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade também de amarrar o meu sapato às vezes. Eu não sou nem tão pesado assim, mas a questão é de mobilidade, qualidade de vida, você não subir uma escada e cansar. Eu acho que a obesidade fala muito sobre essa questão. Então, esses artistas famosos que estão muito acima do peso, eles vendem essa ideia aí pra todo mundo, né? Não se importem com o que os outros falam, viva a sua vida do jeito que você quiser. E você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Se você quiser pesar 300 quilos, é um problema seu. E é só você que precisa se importar com isso. Mas a questão é, você tá feliz com isso? Isso te faz bem? Isso funciona pra você? Então vai depender muito. Você não tem que se aceitar do jeito que você é. Aprendi isso com uma nutricionista que ela falou pra mim uma vez. Você tem que se aceitar de uma forma que te faz bem. Então, se você tá feliz, é uma coisa, mas se aquilo te faz bem, é outra. Né? Então, cuidado na hora de você falar, eu me aceito do jeito que eu sou, e por dentro você é uma pessoa que não gosta daquilo que você está se vendo no espelho, daquilo que você está vivendo, e só usa isso para mascarar na sociedade, para você se sentir um coitado que é reprimido pela sociedade, ou sei lá o jeito que você faz aí, como é que funciona. É, falando sobre essa questão de obesidade, eu posso compartilhar isso com vocês, porque eu já fui uma pessoa muito, mas muito acima do peso. Eu tenho 1,70 de altura e eu já pesei mais ou menos 142 quilos, mais ou menos. Isso eu tinha uns 22, 23 anos, eu já tenho 30 anos. Na época, pesar tudo isso era muita coisa pro meu tamanho. Eu parecia uma bolinha de queijo. Não que eu não pareça hoje, mas na época eu parecia muito mais. E devido a isso eu tinha dificuldade para respirar, dificuldade para me relacionar, dificuldade para sair com os meus amigos, porque nenhuma roupa ficava boa, nenhuma roupa ficava confortável, então era bem difícil. Então era aquela coisa. Eu não sei se eu estava feliz, falando dessa forma, né? Mas eu não estava me aceitando do jeito que eu era. Aquilo me fazia mal e infelizmente o mundo ele é ruim referente a isso, né? O mundo vê aquilo como algo ruim. Não questão de saúde, mas as pessoas veem aquilo como algo que não é muito bacana, que não é muito interessante, que não é muito legal. Então, por questões físicas, por questões psicológicas e por uma leve, gigantesca pressão da sociedade, eu tive que mudar. Comecei a praticar esportes, principalmente musculação, que é o treinamento de força, né? A gente chama de musculação. Comecei a fazer dieta, comecei a frequentar lugares, pessoas, esse lifestyle mais fitness. Então isso acabou me trazendo essas possibilidades. Então não vou falar pra vocês que foi fácil, porque comer é bom e comer besteira também, infelizmente, é bom. Você ir num restaurante preferido, comer alguma coisa que você gosta, é, comer besteira algumas vezes, você chega cansado em casa e fala, nossa, quero comer uma besteira. Isso traz prazeres pra você, isso é gostoso.
O problema é que isso acarreta uma série de outros fatores. A obesidade, ela é uma doença, segundo a OMS, segundo a vida. A obesidade é uma doença, algo que faz mal para você, justamente porque você fica com uma taxa de gordura corporal muito alta. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E isso vai te acarretar uma série de problemas cardiovasculares, cardiorrespiratórios, entre outros fatores que podem acontecer para levar você pro beleléu. Então, a, a obesidade, existe um cálculo, né, que é feito para calcular se você é obeso ou não. Eu só não lembro o cálculo direito. Qual que é o cálculo aí? Peso dividido pela altura ao quadrado. O peso dividido pela altura ao quadrado. Eu não fiz esse cálculo, mas se vocês fizerem esse cálculo, ele vai dar um resultado. Geralmente você consegue ver na internet, existe um cálculo online, ou tem aplicativo, você pode fazer esse cálculo, e esse cálculo ele vai determinar se você é obeso ou não. Eu já vou chegar nesse ponto para vocês entenderem melhor. E ele tem o cálculo que diz no resultado se você é muito magro, se você está no seu peso ideal referente à sua altura, se você está sobrepeso. Obesidade 1, 2, 3, se eu não me engano, vai até o 4, é 3 ou 4. E a minha, desde pequeno e até hoje, o meu nível de IMC, né, para calcular a minha obesidade, né, se eu sou obeso ou não. Minha obesidade sempre deu obesidade mórbida, 4 para cima, acho que, sei lá, se der para fazer o cálculo, chegou a obesidade nível 12, né, porque eu sou muito pesado pela minha altura. Eu tenho 1,70 e peso hoje em dia 105 quilos. Então, a minha estrutura, né, segundo esse cálculo do IMC, eu sou muito obeso. Mas isso é muito relativo, você não pode só se levar no cálculo. É que nem se ficar se pesando na balança. Nossa, eu tô na balança, eu tô magro. Mas aí você vai ver, o seu corpo não tá tão saudável assim. Então, eu peso 105 quilos, mas eu tenho mais massa muscular do que massa de gordura no meu corpo. Então, o cálculo de IMC para mim indicar se eu sou obeso ou não, isso não se aplica. Isso não se aplica ao meu padrão de vida, ao meu corpo, a quem eu sou. Mas se aplica a um público mais sedentário. Isso geralmente é calculado por algum nutricionista quando vai fazer alguma consulta, ou algum tipo de médico. Isso é calculado para um público mais sedentário, que esteja acima do peso. Então vai depender muito. Então existem fisiculturistas que, pela altura deles, a quantidade de peso deles, eles têm obesidade nível 4, sei lá. E isso não faz nenhum sentido. Então, só para vocês saberem que existe esse cálculo, né? Tem gente que até hoje não sabe que existe esse cálculo e por que que aquilo que indica que você é obeso ou não, mas tem alguns casos, pelo menos o meu, ele não se aplica, tá? E como que a gente vence a obesidade, né? Como é que funciona esse negócio? Eu falei pra vocês que o que me incentivou muito na época foram as minhas amizades de escola, amizades de escola que sempre me incentivaram a ir pra academia, praticar exercício físico, a correr atrás dos objetivos. E com tudo veio dieta, veio esse lifestyle mais fitness, veio esse negócio de viver comendo melhor, comendo em diferentes quantidades, pesar a comida, calcular a comida. Não vou dizer que é uma coisa fácil. Óbvio que não é fácil. Todo o processo que ele é vitorioso a longo prazo, ele é difícil de ser conquistado. Mas eu falo pra vocês que é um processo bem legal. Então, acho que vocês podem procurar ajuda com algum tipo de médico, algum tipo de amigo. Ou se você mesmo quiser conversar um dia, você tiver interesse em conversar, eu sou obeso, eu tenho dificuldade para emagrecer, o que que eu posso fazer? Se quiser, vocês mandam uma mensagem aqui pra gente no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, Facebook. A gente tenta trocar uma ideia para ver se a gente consegue te ajudar de alguma forma, ou pelo menos se você quiser só compartilhar a sua experiência, até se você quiser um dia aparecer aqui no nosso podcast para poder bater um papo com a gente, contar a sua experiência de vida, suas dificuldades, seus anseios. Às vezes, num bate-papo a gente consegue te ajudar, quem sabe, né? Então essa aqui, do que nós aqui da Ibiza a gente poder ajudar vocês a ter um estilo de vida mais fitness, a ter algo melhor, assim, para poder sorrir mais, poder aproveitar mais a vida, poder mostrar que a vida vale a pena de diversas formas diferentes, a gente consegue ajudar. Reforçando, você tem que se aceitar do jeito que você gosta e não do jeito que você é. São coisas totalmente diferentes. Então, se você está se sentindo não tão feliz no seu corpo atual, mude seus hábitos. Aproveite enquanto você está vivo, aproveite enquanto você ainda tem tempo e mude um pouco seus hábitos, melhore um pouco, se torne uma versão melhor de si mesmo, né? Tente se tornar uma versão melhor de si mesmo. Que quem sabe você consegue atingir não só esses, mas outros objetivos também, tá? E
para você emagrecer, existem diversas formas. Então, a mais normal e natural que o pessoal fala é fazer academia, fazer dieta, mas também tem os recursos ergogênicos que o pessoal fala, né? Eles falam o famoso usar bomba. Então, é quando você usa alguns recursos externos, via oral ou injetável, que te ajuda a emagrecer. E hoje o mais famoso, né, desses últimos tempos é o tal do Monjaro, né? O pessoal usa bastante Monjaro. Só que o Monjaro tem as suas peculiaridades. Não adianta você tomar Monjaro e ficar sedentário em casa, você vai emagrecer sim, mas aí depois o efeito rebote ele é muito pior. Mas isso daí é um assunto para outro vídeo, quando a gente for falar desses tipos de coisa. Para que serve esses recursos é, ergogênicos. Mas enquanto você ainda puder, viva um estilo de vida mais saudável, coma mais alimentos naturais, seja você vegano, seja você carnívoro, independentemente do seu estilo de vida e estilo de alimentação, melhore, comece melhorando um pouco o seu estilo de alimentação, comece comendo um pouco menos, comece comendo algo, coisas mais saudáveis, crie estes hábitos, faça uma caminhada de manhã, por exemplo, para começar, mas é importante sim que para te ajudar a emagrecer, você além de fazer dieta e comer melhor, você pratique exercícios físicos, para que você transforme partes do seu corpo em mais massa muscular e diminua o percentual de gordura, que é isso que vai te ajudar a emagrecer. Então, galera, acho que por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, vocês estão 100% convidados a bater um papo com a gente, a querer mandar mensagem pra gente, para querer participar aqui do podcast, bater um papo com a gente e só acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente sempre vai estar postando alguns tipos de conteúdos diferentes, falando sobre alguma coisa e trazendo conteúdos que vocês pedem, geralmente, a gente traz para cá e tenta trazer de uma forma mais empírica, porque são muitos conhecimentos empíricos que nós temos aqui sobre o nosso estilo de vida, que eu acho bacana a gente poder compartilhar com vocês que tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, querem vencer em alguma etapa diferente da vida de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.